recomeço. E ontem, para a glória de Deus, o Ministério Agnus Dei, esse ministério que movimenta esse tanto de jovens e adolescentes da igreja, apresentou a nova logomarca e já fizeram uma primeira apresentação. Na virada do ano deu um problema ali no nosso computador, não sei o que aconteceu. Eles haviam feito um vídeo, nós vamos ver esse vídeo, mas nós vamos ver uma apresentação agora, tá bom? É como eu falei hoje de manhã, nós ainda não estamos operando aí com todo o potencial, entendemos que há algumas restrições ainda, mas o importante é que nós estamos retornando para a glória do Senhor. Vamos ver então essa apresentação do Ministério Agnus Dei. Tem que apagar a luz? Tem? É? Então tá bom. Então deixa eu sair daqui.
3, 2, 1, 0. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Igor e eu faço parte do Ministério Agnus Dei. E como vocês viram, ontem foi o lançamento da nossa nova logo, né? E em nome do Ministério eu gostaria de agradecer a igreja e a cada pessoa que participou disso, né? Que colaborou de alguma forma. Além da gente ganhar essa camisa, a gente ganhou uma caixinha muito legal que veio coisas personalizadas. E foi um momento muito gratificante para todos nós, sabe? No momento que eu recebi aquela caixinha, me veio muitas memórias na minha cabeça, até porque tinha algumas fotos, algumas recordações de momentos muito especiais para mim. E eu acredito que foi assim para todo mundo. Recomeços não são fáceis, né? E da mesma forma, né, que foi difícil para a igreja a gente viver essa pandemia, foi muito difícil para nós também de estar no ministério, porque todos os domingos a gente se encontrava aqui e isso trazia muita força para a gente, né? E por conta da distância, às vezes a gente ficava um pouco desanimado e tudo mais. E aquele momento de ontem foi muito especial, porque a gente não estava esperando por isso. A gente achou que era só o lançamento da logo, mas a forma que aconteceu, né? Foi muito especial para cada um de nós, porque isso nos traz um ânimo, nos traz uma força e nos traz um sentimento de amor, sabe? Eu falo que o Agnus Dei é uma família, né? Às vezes o pessoal olha de fora e acha que é só um grupo, um ministério da igreja, mas para nós é uma família, entendeu? E é isso, eu queria agradecer aos pastores, toda a liderança da Igreja de Nova Vida e também aos nossos líderes também que permitiram a gente viver isso. E vai o meu muito obrigado, né? E agradecer primeiramente a Deus que nos proporcionou tudo isso. Muito obrigado. Glória a Deus por tudo. Que mistério essa logo, hein, menina? Vamos ficar de pé, queridos, por gentileza. Eu quero compartilhar com você, dentro do tema que estamos tratando, recomeço. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Cadê Larissa? Larissa, estão recebendo novos jovens que quiserem. Tá, a Juliana, o Breno e a Larissa estão à frente do Ministério Agnus Dei nessa nova fase. E você que é jovem, adolescente, procura, né, um desses irmãos e você vai participar do Ministério Agnus Dei. Isaías 42, verso 8, a palavra do Senhor, ela diz assim,
eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus está falando aqui que Ele não divide a glória dEle. A glória é só dEle, a honra é só dEle. E Ele deixa bem explícito, Ele deixa bem claro aqui, nesta palavra do profeta Isaías, que Ele não divide a glória dEle, que Ele não dá a glória dEle para outro, nem tampouco as imagens de escultura. Que Deus abençoe a leitura, a pregação da palavra. Fala com fé para quem está perto de você, sua vida vai melhorar, irmão. Amém. Queridos, em relação a recomeço, Deus deu oportunidade a alguns homens e eles aproveitaram esta oportunidade e recomeçaram a sua vida, né? Deus deu oportunidade. Nós estamos aí desde o começo de janeiro tratando deste assunto e lembrando um pouquinho. Primeiro foi Naamã, falamos de Naamã, aquele homem que era poderoso, mas neste bojo, neste contexto de poder, de autoridade, ele trazia uma soberba, ele trazia uma vaidade, um homem que tinha o mundo a seus pés. E este homem precisava recomeçar a sua vida. Esse homem precisava de um tempo novo na sua vida. Este homem precisava de um recomeço, de uma etapa nova na sua vida, porém de maneira diferente, porém de maneira certa, porém dentro do centro, dentro da vontade de Deus. E Naamã, ele aproveita a oportunidade que Deus lhe deu através de um confronto, através de ter que obedecer a palavra de um profeta, de ter que se humilhar, de ter que se expor. Então Deus, ele age na vida deste homem, ele tem um recomeço, ele se converte ao Deus de Israel e ele recomeça a sua vida. Falamos de Saulo, o apóstolo Paulo, domingo próximo passado, que diz o texto que ele suspirava ódio pelos cristãos, perseguidor da igreja, e no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele cai do cavalo e ali ele recomeça a sua vida também de maneira diferente e também no centro da vontade de Deus. Então nós estamos tratando de um assunto e mostrando a vida de alguns personagens bíblicos, de alguns homens da história bíblica que tiveram esta oportunidade, que abraçaram esta oportunidade e tiveram o privilégio de recomeçarem a sua vida com Deus, mudar o rumo da vida, mudar o rumo da história, mudar totalmente, radicalmente o seu caminho, a partir de um confronto, a partir de uma nova realidade, a partir de uma oportunidade dada por Deus. Mas também há o outro lado da moeda, falando de homens que não abraçaram a oportunidade. Homens que foram confrontados da mesma maneira, tiveram a oportunidade que Naamã, que Saulo e tantos outros tiveram, e não abraçaram a oportunidade, seja por incredulidade. E eu conheci alguns homens que não abraçaram esta oportunidade dada por Deus, por incredulidade, por
orgulho, por soberba, não abraçaram, e muitos desses homens, e nós vamos ver tiveram suas vidas ceifadas, por não abraçarem, por não observarem, por não aproveitarem a oportunidade dada por Deus. O grande exemplo que eu quero tratar com você nesta noite é o exemplo de um homem chamado Herodes, que era um rei. Herodes Antipas. Está lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para você aqui o texto, porque a semelhança de Saulo, Herodes descobriu que prender os crentes, que matar os crentes, aumentava o seu conceito diante dos religiosos. Que maltratar os cristãos, que prender os cristãos, matá-los, fazia com que o seu conceito crescesse diante daquele povo que também odiava os crentes. E quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nos versos 1 e 2, olha que diz o texto sagrado, eu vou ler para você, Atos capítulo 12, versos, na realidade, de 1 a 3, diz assim: porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então este rei, chamado Herodes, ele prendeu alguns cristãos, e principalmente os da cúpula, os líderes da igreja, e mandou matar alguns, inclusive matou Tiago. E diz a Bíblia que o povo agradou disso. E ele, vendo que o povo se agradava desta atitude, ele prosseguiu fazendo isso. Então ele pensou: se eu prender Pedro, que era o maioral, né, que era o grande líder da igreja na época, pensando ele, se eu prender Pedro, aí o meu nome vai ser louvado, aí o meu conceito vai crescer diante desta sociedade que não gosta, que não curte esta questão de religião. Então diz o texto que ele manda prender a Pedro, mas nós vemos, se nós formos para o contexto, que a igreja estava orando, e quando a igreja ora, grandes sinais de Deus acontecem. Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor. O Senhor mandou um anjo, as correntes caíram, ele passa no meio dos guardas, de toda aquela guarnição que Herodes colocou para vigiar Pedro, e diz a Bíblia que Pedro, ele sai livre, e a igreja adora a Deus, acontece um avivamento. Depois deste evento, lá nos versículos 21, 22 e 23, acontece algo muito interessante. Eu vou ler para você. Pedro é solto pelo anjo do Senhor. Então, diz a Bíblia que Herodes senta no seu trono com as suas vestes reais, e nos versículos 21, 22 e 23, diz assim o texto, olha: em dia designado, Herodes, vestindo o traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava:
é voz de Deus. Ele não é um homem, ele é um Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus. E comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Imagina a cena. Esse camarada prepotente, soberbo, rei, mandou prender os crentes, mandou matar os crentes, e isso trouxe para ele fama, conceito, consideração. Pedro é liberto de maneira sobrenatural pelo anjo do Senhor. Agora este homem está assentado no seu trono. Imagina a cena, querido, com seus trajes reais, sua coroa de rei, cheio de pompa, tudo aquilo, todo aquele aparato, e ele faz um discurso, e diz a Bíblia que aquela galera que estava lá, aquele povo que estava lá, ouvindo o discurso de Herodes, começa a aplaudi-lo e falar: esse homem não é um homem comum, ele é um Deus, ele fala como um Deus. Eu imagino que aquilo inflou o seu ego, e ele recebe aquela glória, ele assume aquela glória, e ele começa a pensar que realmente ele era o próprio Deus. Mas diz o texto que o anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido por vermes, e ele morreu comido por vermes. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, querido, porque eu separei duas palavras aqui dentro deste contexto. Primeiro, diz a Bíblia que num dia designado, está aqui no versículo 21, né? Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Preste atenção, por favor, nisso. Num dia designado. Existem dias que Deus prepara para mim e para você oportunidades. E neste dia designado, era o dia da vida de Herodes. Talvez não, com certeza, era a última oportunidade de Deus para um recomeço na vida deste homem. Deus designou aquele dia, ele acordou, deve ter tomado o seu café da manhã, café real, né? com todas aquelas mordomias, sendo servido por garçons, por pessoas preparadas, e ele já estava se preparando para o seu discurso, manda preparar a melhor roupa. Eu imagino que ele já estava idealizando o momento daquele discurso, mas ele não sabia que era um dia designado, um dia em que Deus estava lhe dando a última oportunidade da sua vida. E quando aquele povo falou: ele é um Deus, ele fala como um Deus, ele teve a oportunidade de rejeitar aquela glória e dar glória a Deus e não ser comido por vermes. Ou seja, ele não aproveitou a oportunidade, ele foi confrontado e não aproveitou. Ele não deu glória a Deus. E diz o texto que ele foi comido por vermes. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero falar de um segundo homem nesta noite. 15 minutos. Daniel capítulo 4. Nos versos 28 a 33. Vamos falar de um outro rei chamado Nabucodonosor.
que da mesma maneira teve uma oportunidade dada por Deus. Olha aqui, olha, verso 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Vamos parar aqui. Nós estamos falando de dois reis. O primeiro foi Herodes, lá em Atos, que tomou a glória para si, que foi aplaudido pelo povo e se achou um Deus e não transferiu a glória para Deus. E ele não teve outra oportunidade. Aquela foi a última oportunidade da sua vida. Agora estamos falando de um outro rei, agora Nabucodonosor, que está caminhando, passeando no terraço do seu palácio, e ele olha para a cidade de Babilônia, e da mesma maneira ele fala assim: eu sou o cara. Eu sou o grande rei Nabucodonosor. Tudo isso foi construído para a minha glória. Mas Isaías não disse que Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos? Então o que acontece com Nabucodonosor? Vamos continuar a leitura aqui. Olha, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso dentre os homens, passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas de águias, e as suas unhas como a das aves. Como diz um amigo meu, vaidoso vira bicho. O homem estava andando e falou assim: tudo isso eu construí para a minha glória. Aí Deus falou para ele, veio uma voz do céu: você acha que é alguém, Nabucodonosor? Você acha porque você construiu essa cidade? Você acha porque você é um rei poderoso, conquistou muitas coisas, que você tem a glória? Não. Diz a Bíblia que no mesmo instante veio sobre ele o juízo de Deus. Queridos, aquele homem perde a sanidade mental, porque muitas vezes, muitos homens chegam a perder a sanidade, porque o orgulho é muito forte. O orgulho faz com que a pessoa perca a razão das coisas. E diz a Bíblia que ele foi viver no meio do mato, no meio da selva, com os animais. Imagina, um rei, um homem que tinha tudo do bom e do melhor. Agora há um momento em que ele perde a razão, porque assume uma glória que não era dele, e ele vai viver com os animais do campo. E segundo os historiadores, os estudiosos, esses 7 tempos significaram 7 anos. 7 anos comendo capim. Diz o texto que os seus cabelos cresceram como as penas das águias, que as suas unhas cresceram de maneira tremenda, como animais selvagens. Mas
Deus sempre tem um dia designado para cada um de nós. E este dia designado pode ser um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Deus estabeleceu para Herodes um dia designado e ele não aproveitou. Ele tomou a glória de Deus para si e foi comido de vermes. Mas num dia designado por Deus, depois de 7 anos, comendo com os animais, vivendo como os animais, Deus permitiu um flash de sanidade. Deus permitiu que a razão daquele homem voltasse, um momento de lucidez em um dia designado por Deus. Nos versículos 34 e 37, mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Olha como é que termina o verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Num dia designado, Deus permitiu Nabucodonosor voltar à razão. Mas ele poderia ter feito como Herodes. Não, eu sou eu que construí. Não, mas ele reconheceu a glória de Deus. E porque ele reconheceu a glória de Deus, Deus lhe deu a oportunidade de recomeçar a sua vida. E a Bíblia diz que a glória que Deus deu a ele foi maior do que a primeira glória. E eu termino esta breve meditação que o Espírito Santo colocou no meu coração, que ele não apenas reconheceu, mas ele deu a glória a Deus, e Deus deu a ele a oportunidade de recomeçar a sua vida. Querido, toda a oportunidade de recomeço, ela acontece quando nós damos a glória e a honra ao Senhor. Deus pode te enriquecer, Deus pode te abençoar, Deus pode permitir você estudar, ser um doutor, ser uma pessoa grande, ser uma pessoa famosa, reconhecida entre os homens. Deus pode exaltar você no teu trabalho, Deus pode exaltar os pastores no ministério, Deus pode exaltar homens, profetas, mas quando nós tomamos esta glória que pertence a Deus, tomamos para nós perdemos a oportunidade de recomeçar, perdemos a oportunidade de caminhar no centro da vontade de Deus. Quando damos glórias a Deus, quando reconhecemos que a honra é dele, que a glória é dele, que o louvor é dele, ele nos dá a oportunidade
de recomeçar de maneira gloriosa. Vamos ficar de pé. Num dia designado, num dia escolhido por Deus, num dia apontado por Deus, nós vemos a história de dois homens. Um que não soube aproveitar a oportunidade, e o outro que aproveitou a oportunidade e glorificou a Deus, e Deus restaurou a sua vida. Restauração, recomeço. Toda restauração, todo recomeço. Quando nós falamos, Senhor, a honra é tua, a glória é tua. E quanto mais eu glorifico a Deus, Deus me honra, Deus me abençoa. Quanto mais eu uso o potencial que Deus investiu em mim, para a glória dEle, para a honra dEle, mais Ele multiplica esse potencial na minha vida. Seja dons, sejam talentos, sejam riquezas. Quanto mais eu apresento a Ele e falo, Senhor, é para a tua glória, é para teu louvor, mais Ele me honra, mais Ele me abençoa, mais Ele permite recomeços na minha vida. Aleluia. Vamos aproveitar, queridos, esse dia designado, dia 31 de janeiro, para glorificar e dizer para Ele que a honra é dEle, que a glória é dEle. Porque dEle, por Ele, pode erguer as suas mãos nesta noite e declarar que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda a glória a Ti. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Tudo que Deus colocar em suas mãos, tudo que Deus permitir você ter e fazer, fale, Senhor, é para a tua glória, é para a tua honra, é para teu louvor. E quanto mais nós damos honra e glória, mais Ele nos honra, mais Ele nos abençoa. Que toda a honra e toda a glória seja ao nosso Deus. Dê uma forte salva de palmas a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Herodes foi comido por vermes, porque ele reteve a glória e achou que ele era alguma coisa. Nabucodonosor teve a sua glória multiplicada, porque ele reconheceu que ele não era nada e que o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Que todo louvor e toda glória seja a Ele. Você tenha uma excelente semana, uma semana de portas abertas, uma semana abençoada, um mês de fevereiro abençoadíssimo, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele te abençoe rica e abundantemente. Vai na paz de Cristo. Uma boa noite.